Bora conhecer um pouquinho da minha história com Jesus? Sim, pessoal, finalmente estou aqui para contar para vocês o meu testemunho, a minha história, a minha caminhada com Jesus. Como eu já comentei em outros vídeos com vocês, eu sempre enrolei de falar sobre o assunto porque eu nunca me sentia preparada. E hoje me deu uma vontade de falar sobre isso. Eu tava gravando uma live lá no TikTok junto com vocês, mostrando as minhas joias da minha marca. Me deu muita, mas muita vontade de falar sobre isso e a minha cabeça ficou a mil. Eu falei, meu Deus, por que eu nunca gravei contando? Só que eu nunca tinha me sentido assim, eu nunca tinha me sentido preparada, eu sempre falava, e se eu falar alguma coisa errada? Eu acho que eu ainda não sou crente o suficiente pra gravar um vídeo contando meu testemunho. Vocês têm noção que passava isso na minha cabeça? E eu acho que não foi à toa, né? O inimigo coloca palavras na nossa cabeça pra deixar a gente se sentindo incapaz e também pra palavra de Deus não chegar em mais pessoas. Então eu fiz uma oração pra isso. E hoje eu senti de gravar pra vocês, então eu tô aqui de todo o meu coração, depois de tanta luta, parece que impedindo pra eu não gravar esse vídeo, estou aqui pra contar meu testemunho. Vocês me desculpem por palavras erradas, por não saber me expressar muito bem, mas eu vou me esforçar ao máximo pra fazer vocês entenderem e contar realmente como foi a minha história. Eu vim de uma família toda católica. Desde pequenininha, meus pais me levavam na igreja, fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo que tinha pra fazer. Então meus pais sempre me levavam em tudo que era sobre a igreja. Muitas vezes eu perguntava, questionava, falava, não quero ir, por que eu tenho que ir? Quando eu questionava, meus pais sempre falavam, enquanto você for criança, nós somos seus pais, você vai na igreja que a gente vai. E eu sempre questionei, mas a criança questiona por cansaço, por querer estar brincando, não querer estar ali. Então, assim, eu fazia esses questionamentos, mas beleza. Quando eu já era um pouquinho mais velha, ali na adolescência, uns 12 anos, eu já não ia na igreja com os meus pais de jeito nenhum. No máximo, assim, eu ia na missa do Natal, mas eu ia muito emburrada, não queria. E aí também começou aulas de história na escola, filosofia, começou a invadir a minha mente e eu comecei a não acreditar mais em Deus. Me tornei uma ateia nesse momento. Nunca fui muito de ligar pra essas coisas, eu acho que nessa época da minha vida também eu tava tão assim desnorteada, pensando só em ser popular, em participar de festa e roupa, essas coisas, que eu nem me importava no que eu acredito. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu sabia que a religião dos meus pais era aquela, mas eu falava, não, isso eu não quero. E ficava dessa forma mesmo. Eu nem me lembro de pensar muito sobre isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os adolescentes, né? Vocês estão vendo como que era o meu caso, né? A minha cabeça era tão vazia e aí qualquer coisa que fosse do mundo, que fosse mais atraente, era mais legal, era mais divertido. Tudo que as pessoas de fora mostravam pra mim, eu achava que era muito melhor do que aquilo que eu tinha dentro da minha casa. Então, dos meus 12 aos meus 17 anos, eu fui uma pessoa, assim, totalmente zero fé, não acreditava em nada. Se você vê por aí eu falando que eu era cristã, é porque eu falava que era católica, que eu era cristã, porque meus pais eram. Mas eu não ia na igreja, eu não tinha essa vontade, eu realmente, assim, era uma pessoa fria, sem discernimento das coisas. Eu tava vivendo também naquela fase de fama, né, que pra quem não sabe, eu comecei a gravar vídeos pra internet. Com 11 anos, eu comecei a postar no YouTube por brincadeira, depois ali quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a crescer numa plataforma que chamava Musical.ly, que hoje é o TikTok. E ali eu fui ganhando alguns seguidores, comecei a participar de encontrinho, festas. E algo que impactou muito, mas muito a minha vida foi essa fase de eu estar no mundo, ter tudo, gente, ter tudo. Tudo que eu quisesse estava na palma da minha mão. Se eu quisesse viajar amanhã pra Grécia, era só eu fazer assim. Se eu quisesse a melhor bebida, eu fazia assim. Se eu quisesse a melhor... era só eu fazer assim. E eu nunca me envolvi em nada. E tava ali, gente, tava do meu lado. Eu poderia muito, assim, ter me envolvido nesse mundo. Deus sabe, né? Deus sabe, Deus cuida da gente. Deus tem plano na vida de cada um. Então eu acredito que desde esse momento Deus me guardou. Eu
eu tava ali naquela loucura, eu tava ali indo em festas, eu tava ali naquele mundo desde muito nova de ir em festas, em eventos, né? Porque você precisa ir, se você não for, você não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Essa frase passava muitas e muitas vezes na minha cabeça. Então, por exemplo, se tinha um evento de tal cantor, eu tinha que estar ali, porque se as pessoas não me vissem, o pessoal, os famosos não me vissem, eu não ia ser lembrada. Então eu tava em tudo, gente. Aí vocês me perguntam, ai, mas seus pais deixavam você fazer esse tipo de coisa? Como que era? Gente, eles não deixavam, era uma briga dentro da minha casa. Eu sempre fui uma adolescente, assim, muito de opinião, muito brava, assim. E os meus pais, eles fizeram de tudo pra não perder a filha deles. Então, ao invés deles me privarem daquilo e eu ficar muito, mas muito pior, querer sair de casa, fuzuê todo, o que eles preferiram? Estar comigo, serem presentes ali naquele momento. Eu acho que, assim, a atitude deles foi maravilhosa. Eles estavam comigo em tudo. Eu tava nessas festas, mas meus pais estavam comigo, eles me levavam, eles me buscavam. Então, assim, eles sempre estavam ali. Eles não gostavam do que eu tava fazendo, mas eles preferiam estar comigo do que deixar eu sozinha. Então eu tenho certeza que isso foi uma atitude muito, mas muito boa. Então eles sempre estavam ali comigo, me amparando, né, me dando todo o suporte. E como eu falei pra vocês, eu podia ter tudo, gente, tudo muito fácil. Eu tava num meio que era muito fácil, sabe? Tudo vinha muito fácil, mas tudo que vem fácil vai fácil, né? Eu tinha tudo que o mundo fala que é felicidade e eu não era feliz. E por mais que eu tivesse ali envolvida nesse mundo, eu não queria estar ali, eu não estava feliz. E eu sempre fui uma adolescente responsável. Eu também tinha aquele outro ladinho, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu já sou adulta. Adolescente acha que sabe de tudo. Eu tinha esse ego, eu tinha esse orgulho, que eu não queria escutar ninguém, o que eu pensava era o certo e acabou. Mas ao mesmo tempo que eu era assim, eu era muito responsável. Eu não bebia, eu não fazia nada do tipo, não gostava de me envolver nessas coisas. Eu ia porque eu queria ser famosa. Essa era a verdade. Eu queria estar no meio porque o meu sonho era ser famosa. Desde pequena eu coloquei isso na minha cabeça e ninguém conseguia tirar. Mas foi quando eu percebi, com uns 17 anos, que aquele mundo era vazio, era frio, não tinha amor, as pessoas que estavam à sua volta só estavam ali com você por interesse. É um mundo muito, mas muito vazio. Um mundo de ilusão. Um mundo que as pessoas entram na depressão, entram na ansiedade e não sabem por que elas estão assim, mas eu descobri. Eu descobri que você pode estar no melhor lugar do mundo, você pode estar rodeado de pessoas que têm um alto escalão, que são muito ricas, que são muito reconhecidas, que se você não tiver a paz do Espírito Santo dentro de você, nada vai tá bom. Nada, nada, nada. Você pode ter o melhor carro do mundo, não vai tá bom. Eu comecei a me sentir assim, mas eu ainda não enxergava uma saída. E foi quando entrou na pandemia e eu comecei a ver algumas pregações, começou a aparecer algumas pregações no YouTube pra mim. Aí eu já comecei a me considerar cristã, mas eu não entendia nada, ainda não tinha tido um encontro com Jesus, mas perguntavam, ai Má, você é o quê? Eu falava, eu sou cristã. Eu tinha muito, gente, mas muito, pensa numa pessoa preconceituosa, com crente evangélico. Eu tinha muito, eu falava, eu dava risada, inclusive tem uma igreja que é uma bênção perto da casa dos meus pais, e sempre teve pregações altas, músicas altas, eu falava, nossa, olha, que horror, e criticava, gente, descia a lenha nas roupas, na saia, no cabelo, tudo que vocês pensavam, eu criticava. Então, eu queria ser cristã, mas eu não queria me associar com esse tipo de cultura, porque pra mim era assim, horrível. O que as minhas amigas vão pensar de mim? O que os meus seguidores vão pensar de mim? Vai falar, nossa, ela virou aquele povo barulhento, nossa, ela virou crente. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar sobre mim. Então eu falava, eu sou cristã. E foi nessa mesma época, na pandemia, que eu reencontrei o meu marido, né? Na época ele era só um conhecido. A gente se reencontrou, começamos a conversar.
E ele já sabia que ele queria uma mulher pra casar, ele queria uma família. E eu tava totalmente biruta da cabeça. Eu já falava pra ele assim, não fala de namoro, não fala de casamento, porque eu não quero saber disso. Eu só tô com você, assim, pra ter um lance, sabe? E ele me levando ali, né? Porque eu era muito, gente, mas muito chata. Eu era muito insuportável. Eu brigava por qualquer coisa, eu tinha minha opinião, nariz empinado e não ouvia ninguém, então eu falava, olha, não quero isso, não quero aquilo, e acabou. Então ele foi levando ali essa garota, a gente conversando, só que hoje ele me fala, né, os pontos que levaram ele a continuar conversando comigo é que eu falava que eu era muito família e que eu queria ter 5 filhos, que eu sempre quis, né, ter muitos filhos, sempre gostei de criança, e também que eu não bebia, não gostava de festa, e eu falei pra ele que eu era cristã. Só que eu só falava que eu era cristã, gente. E eu expliquei tudo isso pra ele, né? Eu falei, eu me considero cristã, mas eu não vou em nenhuma igreja. Só me considero porque eu acredito em Jesus e acabou. Então ele viu ali uma oportunidade. E graças a Deus ele viu essa oportunidade em mim. Tava, assim, totalmente perdida no mundo. Aí foi quando a gente começou a conversar, a gente começou a se encontrar, sair pra comer. E ele sempre muito sábio, muito cuidadoso com as palavras, já viu que eu tinha todo um preconceito com crente e ele era crente, então ele sempre foi muito cuidadoso com as palavras dele. Eu já dei assim várias bolas fora de falar um monte de abobrinha e assim a gente começou a sair, conversar muito, eu sempre escutei muito ele, por mais que na hora que ele falava pra mim eu rebatia, depois eu ficava pensando, nossa, realmente, né, faz sentido. Aí foi quando ele me deu uma Bíblia. Já fazia uns 2 meses, assim, que a gente tava conversando. Ele me deu uma Bíblia muito linda, depois eu mostro pra vocês. É aquela que é toda colorida. Uma vez eu comentei pra ele, nossa, eu queria tanto ter uma Bíblia com essa capa, não sei o quê. E eu não tinha nenhuma Bíblia, gente. E aí ele foi lá, comprou. Ele ainda não trabalhava, ele tava na faculdade, ele foi lá, pediu dinheiro pros pais dele, comprou uma Bíblia pra mim e me presenteou. E eu amei. Foi quando eu comecei, né, a ler a palavra de Deus. E depois de 3 meses ali que a gente tava se conhecendo, como era pandemia, tava tudo fechado, não tinha como a gente ir na igreja. Surgiu uma oportunidade. Ele viu no Instagram uma igreja que tem aqui na minha cidade, em Mogi Guaçu, que chama CPI Casa, que ela tem uma pegada mais jovem, é de parede preta, os jovens pregam, cantam, assim, são pessoas mais jovens. Para uma pessoa que é do mundo, que assim, que tinha um super preconceito com crente, eu fiquei apaixonada naquela igreja. Eu falei, caramba, era isso que eu queria. Eu não queria nada de doutrina, eu não queria nada de que mandasse eu fazer. Eu não gostava que me mandassem fazer nada. Se eu tomasse decisão, era por mim. Então, assim, quando ele me convidou pra ir nessa igreja, ele me mostrou fotos no Instagram, tudo, eu falei, meu Deus do céu, tô apaixonada, é isso. E aí quando eu vi, eu falei, é só sobre isso, é só sobre Jesus, eu só quero saber de Jesus, eu não quero saber de mais nada, eu só quero saber de Jesus. Então se essa igreja é isso, eu não preciso usar saia, eu não preciso ter cabelo. Eu amei, eu fiquei assim, apaixonada. Ele me levou e lá eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. A palavra tocou muito, mas muito no meu coração. E eu chorei, me entreguei, só que eu não sabia o que era aceitar Jesus, sabe? O pastor falou lá na frente, eu não fui lá na frente, eu fiquei morrendo de vergonha, ainda mais porque as pessoas me conhecem, assim, na cidade. Eu fiquei, o quê? Eu vou lá? Não vou. Mas eu fiz a oração do pastor no meu lugar. E depois a gente entrou em contato com o pastor. Começamos a ir toda semana lá e foi uma bênção, gente. Cada vez eu me aprofundava mais, eu sabia mais, eu entendia mais. E eu tava ali naquele primeiro amor. E o Espírito Santo também moldando eu por dentro, porque eu não, né? Eu tenho muitas falhas, mas na época coisas que precisavam ser mudadas naquele momento. Ele foi trabalhando e eu comecei a entender muitas, mas muitas coisas que pra mim eram feias, que eu não queria de jeito nenhum na minha vida. O Espírito Santo começou a trabalhar na questão de roupa também. Eu me vestia com roupas muito curtas, super deselegantes, que mostravam todo o meu corpo. E aí eu comecei a entender que o meu corpo não é meu corpo pra ficar sendo mostrado pra qualquer pessoa. O corpo tem valor, ele é o templo do Espírito Santo. Então ele tem que ser protegido, ele tem que ser cuidado. A única pessoa que vai poder ter acesso a ele vai ser
meu marido depois do casamento, então eu comecei a entender várias coisas que pra mim antes, gente, era só balela, era só falação. O Espírito Santo foi trabalhando. Você pensa que é do dia pra noite? Ai, ela entrou na igreja, ela já é crente, ela já é mudada, ela mudou por inteiro. Não, gente, é um trabalhar. Por isso que eu fico muito, mas muito triste, porque eu sei o que eu passei quando eu entrei na igreja, quando eu comecei a mudar, então eu fico muito triste de ver outras pessoas, às vezes na internet, julgando. Nossa, mas ela não tá na igreja? Gente, é um processo, sabe? Demorou um ano e meio pra toda a mudança acontecer e eu entender sobre as músicas. Um processo, assim. E muitas coisas eu fui aprendendo naquele momento. Minha cabeça era totalmente outra, eu fui criada de outra forma, a cultura que eu tava ali envolvida era outra. Eu nunca tinha estudado com pessoas da igreja, eu nunca tinha tido amigas da igreja, só quando eu já era mais velha, assim, eu tava acho que no 7º, 2 meninas evangélicas na minha sala, mas eu não tinha o costume, sabe? Porque tem muita, mas muita diferença você ter crescido com aquela denominação, com aqueles costumes. Tem coisas que são costumes, né, da igreja, sobre vestimenta, sobre maquiagem, adornos, cabelo, são de algumas denominações, são de algumas igrejas, mas isso são costumes, e se é daquela igreja tem que ser respeitado. Então até eu aprender tudo isso, uma jovem, gente, eu nunca tava pensando, eu tava perdida, como eu falei pra vocês, totalmente perdida, eu nem sei o que eu tava pensando, nem sei o que eu tava fazendo da minha vida, eu só fazia porque as outras pessoas estavam fazendo. E hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, coitada, eu tava muito perdida, muito perdida. Depois de todo esse processo, né, depois de todo esse 1 ano aprendendo, entendendo, o Espírito Santo trabalhando na minha vida, eu fiz muitas renúncias. Eu renunciei a toda a minha carreira na internet, porque eu só sabia fazer daquele jeito, eu não sabia trazer outro tipo de conteúdo, então meio que eu larguei o barco. Eu ganhava muito bem com a internet, fazia muitos trabalhos, eu ia em muitos eventos, estava rodeada de pessoas famosas e eu renunciei tudo isso pra seguir o caminho de Jesus. E foi a melhor decisão da minha vida, porque nesse caminho eu encontrei paz, eu encontrei o amor de verdade, eu formei uma família, eu criei bons relacionamentos, eu criei bons amigos. Claro que tem as suas dificuldades, Deus nunca falou que seria fácil, mas pode ter certeza, sem Ele é 1000 vezes mais difícil. Porque quando a gente tem a nossa fé, a gente tem esperança, a gente sempre enxerga Jesus ali, a luz no fim do túnel, a luz é Jesus, então assim a gente sempre enxerga em qualquer batalha. Pode ser doença, situação financeira, pode ser o que for. A gente tem uma luz ali. Então foi a melhor coisa da minha vida. E como eu falei pra vocês, eu renunciei a muita coisa. E a partir do momento que eu parei de postar os conteúdos que eu postava e também comecei a me vestir de uma maneira diferente, eu fui perdendo muitos seguidores. Muitos, mas muitos seguidores. Eu perdi na época, gente, 500 mil seguidores. 500 mil. Claro que na época isso me chateou, porque era o meu trabalho, era o meu ganha-pão, eu fiquei desesperada. E muitas vezes eu falei, meu Deus, comecei a me questionar, nossa, agora que eu comecei a fazer as coisas direito, comecei a seguir você, Deus, eu orava. Isso tudo tá acontecendo comigo? Por que dessa forma? Por que tem que ser assim? Não era pra eu crescer ainda mais? Mas eu continuei renunciando e permaneci na minha fé. E hoje eu já comecei a colher os frutos da minha renúncia. Pra vocês verem como Deus é maravilhoso. Na época, eu não entendia. Meu marido, né, que na época era meu namorado, ele tentava, assim, me dar aquele apoio, né, dos meus questionamentos. Eu sempre perguntei muito, sempre quis saber demais. E ele estudava pra responder as minhas perguntas. Graças a Deus, tive um companheiro mesmo na fé, que sempre me levou pra cima, que sempre me ajudou no que eu precisei desde o começo. Se tivesse que falar uma palavra mais dura pra eu entender melhor, ele falava. Se ele tivesse que ser um pouco mais delicado também,
pra não me perder ali, ele era. Então ele sempre foi muito sábio, o Espírito Santo guiou muito ele nesse momento. Eu posso também em outros vídeos trazer, aprofundar mais sobre esses assuntos, porque, nossa, gente, nunca compartilhei aqui na internet nem um terço, acho que na dica de nada do que foi todo esse meu processo na fé. Então eu posso vir aqui contar algumas experiências também, mas tem que ser conversando pra eu lembrar, né? E hoje já faz 4 anos que eu sigo esse Deus maravilhoso. Como eu comentei com vocês, quando eu me converti na ICPI Casa. Depois de uns 5 meses, eu já fui pra igreja que eu tô hoje, que é a Assembleia de Deus Madureira, e foi uma bênção, assim. Na época eu relutei muito pra ir, por conta de tudo que vocês sabem, mas um dia Deus tocou no meu coração, e eu pedi pro meu marido me levar na igreja que ele cresceu, e aí, desde então, eu continuei indo lá, e é uma bênção, é maravilhoso. Sobre os usos e costumes, gente, eu me apaixonei. Eu amo usar saia, eu amo usar vestido, mas na igreja que eu congrego não precisa, não é obrigatório. Muitas mulheres vão de calça, não tem essa questão de cabelo, mas eu amo meu cabelão, quero que ele cresça cada vez mais, mas eu corto, tá? Só essas dúvidas que normalmente quem não é da igreja questiona, né? Sempre me perguntam. E foi no dia 12 de março de 2023 que eu nasci de novo. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Promete ser fiel a Jesus e a doutrina da igreja. Diante da sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham gostado. Outras dúvidas sobre outras coisas que vocês acham que ficou faltando nesse vídeo, comenta aí. A bateria da minha câmera tá acabando, então eu tive que dar uma cortada por aqui. Mas é uma bênção, gente. Eu amo seguir esse Deus maravilhoso. E a gente não é perfeito, né? A gente vai aprendendo. E cada vez mais o Espírito Santo vai moldando a gente em coisas que a gente precisa melhorar, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Mandem as outras perguntas que eu vou estar conversando com vocês mais sobre tudo isso, tá bom? Um beijo. Tchau!